Dezembro de 1931. As ondas gélidas do Mar de Belfort, na latitude 70 graus norte, engoliam os últimos resquícios de um sinal de rádio. Não era um pedido de socorro claro, mas uma cacofonia disforme, um lamento agudo distorcido por uma estática que parecia orgânica, como se o éter em si estivesse corroído. Entre os chiados infernais, uma voz fragmentada, rouca de terror, emergiu. Não é o gelo, não é o frio. Ele está desperto. Emanações. Das profundezas. A bússola. Ela gira. Eles estão uivando. Ó Deus, os cães. Por favor, não venham. Não para o Baiximo. Ele não é mais apenas um navio. O som foi cortado abruptamente, substituído por um silêncio absoluto, tão denso, que parecia uma negação da própria existência. Essa foi a última comunicação reconhecível atribuída ao SS Beitimo, um navio que, segundo os registros oficiais, simplesmente desapareceria no deserto branco do Ártico, para emergir décadas depois como uma aparição gélida e sem tripulação. Contudo, os segredos das profundezas geladas do Ártico são vastos e impiedosos, e a história do SS Beitimo, o lendário navio fantasma do Ártico, é mais do que um conto de abandono marítimo. Sua saga começou na gélida manhã de 8 de outubro de 1931. O Baikimo, um robusto cargueiro a vapor de 1.322 toneladas, com casco reforçado para navegação em gelo, havia sido construído em 1914 e pertencia à ilustre Hudson's Bay Company, a quem servia lealmente no comércio de peles ao longo da costa ártica canadense. Naquele outono, ele navegava em sua rota comercial usual, carregado com uma fortuna em peles, quando foi pego por uma tempestade de inverno precoce e repentina, sendo implacavelmente cercado por um imenso campo de gelo perto de Point Barrow, no Alasca. A região, já notoriamente inóspita, estava especialmente volátil naquele ano, com blocos de gelo do tamanho de edifícios se movendo com uma fúria sísmica. Os registros meteorológicos da época, compilados pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, confirmam um declínio brusco nas temperaturas e uma formação de gelo anômala, de uma espessura e velocidade incomuns. Este cenário de beleza brutal e isolamento absoluto serviu como palco para os eventos que se seguiriam, transformando uma expedição rotineira em um pesadelo cósmico. A bordo do SS Beitimo estava uma tripulação composta pelos homens mais resilientes e experientes do comércio de peles e da navegação polar. Veteranos de inúmeros invernos árticos, treinados para enfrentar qualquer intempérie da natureza, eles personificavam a disciplina e a racionalidade necessárias para sobreviver em um dos ambientes mais hostis do planeta. Sob o comando do capitão Sidney Cornwell, um homem com décadas de experiência em mares congelados. A tripulação, composta por 34 membros, incluía caçadores de peles inuit, engenheiros navais e oficiais de navegação, todos familiarizados com os perigos do Polo Norte. Seu navio era uma fortaleza de engenharia humana, equipado com avançados sistemas de navegação da época, radiotelégrafo de última geração para comunicação de longa distância e suprimentos abundantes para meses de isolamento. Sua reputação na companhia era impecável, e a probabilidade de tal embarcação e tripulação sucumbirem a um simples aprisionamento no gelo era, para muitos, risível. Eles não eram novatos. Eram os mestres de seu domínio. No entanto, o fardo que em breve carregariam não seria uma maldição do frio, mas sim o conhecimento proibido que inadvertidamente liberariam. Este canal revela os segredos mais sombrios dos mares, histórias que as autoridades marítimas tentaram enterrar. Se você tem coragem de descobrir a verdade por trás dos mistérios náuticos mais aterrorizantes, inscreva-se agora e ative as notificações. Nos comentários, conte de onde você está assistindo.
você pode estar mais próximo desses mistérios do que imagina. Os primeiros indícios de que algo estava terrivelmente errado com o SS Baikimo transcenderam os perigos usuais da navegação no gelo. Nos dias que se seguiram ao aprisionamento inicial, enquanto a tripulação se preparava para o longo inverno e tentava liberar o navio, os diários de bordo do primeiro oficial Arthur Pendleton registram uma série de anomalias que, de início, foram atribuídas ao estresse da situação ou ao frio extremo. O capitão Cornwell, um homem de ciência e pragmatismo, inicialmente descartou as observações como fadiga ou alucinações. O primeiro sinal claro, no entanto, não veio da degradação das condições climáticas ou do rádio, mas do próprio navio. A partir de 12 de outubro, um zumbido grave e anômalo começou a emanar do convés inferior, imperceptível à maioria da tripulação, mas sentido por alguns como uma vibração óssea persistente, que parecia ressoar diretamente em seus crânios. O relato do engenheiro-chefe Thomas Riley, em uma entrada de seu diário pessoal, de 14 de outubro, descreve-o como uma ressonância de baixa frequência que parecia vir do próprio haste do navio, mas que não se alinhava com qualquer maquinário ou sistema hidráulico a bordo. Ele tentou localizar a fonte, sem sucesso, documentando que o som parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Em 17 de outubro, os cães de trenó da tripulação, geralmente imunes ao frio e com uma resiliência lendária, começaram a uivar incessantemente para o gelo, não para os ursos polares ou focas, mas para o vazio gelado, com uma intensidade aterrorizante que durava horas. Eles se contorciam em seus canis, seus olhos fixos em pontos invisíveis no campo de gelo que cercava o navio, como se uma entidade espectral se manifestasse apenas para eles. Simultaneamente, a bússola magnética do navio começou a girar erraticamente. Não era uma falha mecânica, pois a bússola de reserva exibia o mesmo comportamento. A agulha não estava sendo influenciada por campos magnéticos conhecidos ou por depósitos minerais na região, mas parecia ser repelida ou atraída por uma presença invisível que irradiava das profundezas congeladas, alterando a própria realidade ao redor do Baitimo. Os relatórios subsequentes, extraídos de documentos desclassificados da Marinha Real Canadense, com seções inexplicavelmente apagadas, mencionam relatos fragmentados de membros da tripulação sobre sombras se movendo sob o gelo, que desafiavam a lógica de qualquer criatura marinha conhecida, descritas como formas amorfas de dimensões impossíveis, visíveis apenas na penumbra do crepúsculo ártico. Esses elementos, inicialmente vistos como sintomas de uma falha coletiva ou delírios, foram as primeiras manifestações de algo que se movia muito além da compreensão humana, um prelúdio ao terror. O SS Baikimo não estava simplesmente preso no gelo. Ele havia se tornado o catalisador para a libertação de uma inteligência ancestral, pré-humana, o que os registros oficiais rotularam como abandono devido ao aprisionamento de gelo. Em 26 de outubro de 1931, não foi o fim da história, mas o início de uma saga de pavor cósmico. A equipe de resgate, enviada pela Hudson's Bay Company, chegou para encontrar uma tripulação traumatizada, mais do que assustada pelo frio e pela fome. Seus relatos iniciais foram confusos e cheios de alusões a coisas sob o gelo e vozes no vazio. O capitão Cornwell, em seu último diário de bordo recuperado anos depois de uma embarcação ter avistado o Baishimo à deriva, registrou com uma caligrafia trêmula uma frase perturbadora antes que o livro terminasse abruptamente. Não fugimos do gelo, mais do que ele escondeu. Agora ele o soltou. E o navio é o seu arauto. Ele está carregando a sombra da eternidade. Após o incidente inicial de novembro de 1931, quando o SS Baitimo foi supostamente abandonado à mercê do gelo ártico, as ações oficiais que se seguiram foram, no mínimo, apressadas e, em retrospectiva, profundamente insuficientes. A Hudson's Bay Company, preocupada com a perda de sua valiosa carga de peles e a reputação, despachou imediatamente equipes de resgate.
o capitão John Cornwall e sua tripulação, que haviam deixado o navio sob a crença de que ele seria esmagado pelo gelo, foram instruídos a manter-se a postos para qualquer oportunidade de recuperação. Os registros internos da HBC, acessados décadas mais tarde através de um pedido de desclassificação parcial, indicam que a prioridade não era apenas a carga, mas também a contenção de quaisquer relatos que pudessem desestabilizar a percepção pública sobre a segurança das operações comerciais no Ártico. A primeira equipe de recuperação, composta por um pequeno grupo de marinheiros experientes e um engenheiro naval da HBC, foi despachada por trenó a partir de Wainwright, Alasca, no final de novembro de 1931, após relatos aéreos indicarem a persistência do baitimo na superfície. Seu objetivo era avaliar a integridade do casco e, se possível, iniciar o processo de reboque ou salvage. O que encontraram, contudo, desafiou todas as expectativas e precedentes marítimos. Em vez de um casco esmagado ou um convés coberto de gelo e neve uniforme, a equipe relatou em um memorando datado de 29 de novembro de 1931 a presença de uma anomalia vibratória que parecia emanar das profundezas do navio, mesmo com os motores inoperantes. O engenheiro Albert Finch descreveu a sensação como um zumbido ósseo que persistia no ar gélido, uma ressonância de baixa frequência que não podia ser atribuída a pressões do gelo ou a falhas mecânicas. A primeira evidência macabra surgiu com a inspeção do interior do navio. Os registros oficiais subsequentes omitiram esses detalhes, mas os diários pessoais de membros da equipe de recuperação, recuperados em um baú selado durante um leilão de itens da HBC em 1987, pintam um quadro perturbador. O diário do marinheiro Thomas Tommy O'Connell, datado de 2 de dezembro de 1931, descreve a descoberta de equipamentos de navegação, bússolas, sextantes e cronômetros marinhos, que estavam severamente corroídos e deformados, como se tivessem sido expostos a um calor intenso e localizado, ou a um campo de energia desconhecido. Mais chocante ainda foi a descoberta, no convés inferior, de uma camada de resíduo escuro e cristalino, descrita por O'Connell como lembrando vidro vulcânico, mas de uma composição inteiramente alienígena. Amostras foram coletadas e enviadas para análise, mas seus resultados foram rapidamente classificados e, mais tarde, perdidos nos arquivos governamentais. Não havia corpos a bordo neste ponto, o que a versão oficial sempre enfatizou, mas as marcas deixadas nos equipamentos e o resíduo inexplicável sugeriam uma rápida evacuação não causada apenas pelo medo do congelamento, mas por algo mais primordial. Os testemunhos dos tripulantes originais do Baikimo, resgatados e levados para Wainwright, foram imediatamente marcados por uma notável e preocupante disfunção cognitiva. O capitão Cornwall, embora fisicamente ileso, mostrava sinais de... Em uma transcrição de sua entrevista inicial com oficiais da Marinha Real Canadense, datada de 18 de novembro de 1931, Cornwall repetidamente se referiu a sons subterrâneos e sombras dançantes sob o gelo. Relatos que foram prontamente atribuídos à psicose ártica induzida pelo estresse extremo e o isolamento prolongado. Outros tripulantes, particularmente os engenheiros e oficiais de rádio, falavam de interferência impossível nas comunicações. Não de ruído branco, mas de murmúrios incompreensíveis que pareciam vir da própria estática, antes que o rádio do navio falhasse completamente. O terceiro oficial, Samuel Sam Jensen, cuja caligrafia tremia visivelmente em seu último registro de bordo, anotou uma série de coordenadas que não correspondiam a nenhuma localização conhecida, e terminou a entrada com a frase ilegível: "O gelo, ele ouve." Naturalmente, as autoridades marítimas e navais, junto com os executivos da Hudson's Bay Company, rejeitaram veementemente essas evidências. Os relatos da tripulação
foram classificados como delírios induzidos pelo trauma, e os achados da equipe de recuperação, o resíduo cristalino, o equipamento corroído, foram sumariamente desqualificados como anomalias geológicas locais ou danos por pressão do gelo e corrosão salina, mal interpretados por pessoal inexperiente. O incidente do Baishimo foi oficialmente registrado como uma simples perda de navio devido a condições climáticas extremas e subsequente abandono. Qualquer sugestão de algo além da catástrofe natural foi suprimida com uma eficiência quase militar. As informações desviadas para arquivos governamentais restritos, acessíveis apenas a poucos e com a finalidade declarada de segurança nacional. A verdade, eles insistiam, era prosaica. O Baishimo era apenas mais uma vítima da brutalidade do Ártico. Entretanto, as mentiras se desvendariam com o tempo. Décadas mais tarde, em 1968, durante uma expedição oceanográfica secreta liderada pela Marinha dos Estados Unidos ao Mar de Belfort, o submarino de pesquisa DSV-3 Nautilus Deep detectou um eco de sonar anômalo vindo de uma profundidade incomum sob uma camada de gelo multiano que não deveria suportar vida marinha ou atividade sísmica. Uma sonda de áudio e vídeo foi lançada. As imagens que retornaram para a tela de monitoramento no Nautilus Deep revelaram, incrustado no leito marinho, a uma profundidade de quase 300 metros, um objeto. Não era orgânico, nem rochoso. Parecia uma estrutura geométrica perfeita, pulsando com uma luz fraca e azulada, e incrustada por uma substância escura, idêntica ao resíduo cristalino descrito no diário de Thomas O'Connell. Sua forma, no entanto, não correspondia a nenhuma rocha conhecida ou tecnologia humana. Em seu centro, flutuando em um campo de energia tênue, havia um fragmento de madeira. Não era qualquer madeira, mas um pedaço de tábua de carvalho, inconfundivelmente marcado com a insígnia de uma âncora e as letras SSB, retirado da quilha de um navio. O que era realmente perturbador era que a madeira não estava podre nem corroída pela água salgada ou pela pressão. Ela parecia estar viva, irradiando uma assinatura energética que deveria ser impossível para um material orgânico, e contendo em sua própria estrutura aquilo que só poderia ser descrito como um padrão de circuito, um arranjo de linhas luminosas que serpenteavam por suas fibras, sugerindo uma tecnologia ou uma forma de vida que não deveria existir a milhões de anos-luz de distância da compreensão humana, muito menos no fundo do Ártico, incrustado em algo que pulsava com uma energia alienígena. O confinamento do SS Baishimo, agora um túmulo flutuante aprisionado pelo gelo ártico, não se resumia a uma mera privação física. Era um isolamento absoluto, uma imersão forçada em um vazio branco e hostil que atacava a própria essência da psique humana. A vastidão implacável do oceano congelado, estendendo-se em todas as direções até um horizonte indistinto, tornou-se um espelho da solidão esmagadora que tomava conta da tripulação. Noites intermináveis, mergulhadas em uma penumbra perpétua, eram preenchidas por ruídos inexplicáveis, o estalo profundo do gelo, mas também sussurros que pareciam ecoar do próprio casco do navio. Vibrações subterrâneas que ressoavam nos ossos. Não meros sons, mas pressões sensoriais que distorciam a percepção da realidade. Relatos fragmentados de diários pessoais, recuperados anos após o incidente e sujeitos à intensa análise forense de caligrafia e tinta, pintam um quadro perturbador da deterioração mental a bordo. Em uma entrada datada de 14 de dezembro de 1931, o segundo oficial Arthur Davis escreveu: "As sombras brincam com a mente. Vi o Orion de novo hoje, claro como o dia, a sotavento, suas luzes piscando através da névoa. Ninguém mais o viu. O capitão pensa que estou louco. Talvez eu esteja, mas juro que estava lá. Esses avistamentos fantasmagóricos de embarcações que não existiam, ou que estavam a milhares de milhas de distância,
tornaram-se comuns, não apenas para Davis, mas para múltiplos membros da tripulação, sugerindo uma alucinação coletiva induzida não pela privação de sono, mas por algo mais insidioso. A fauna marinha, geralmente um espetáculo de resiliência ártica, também parecia afetada. O relatório biológico anexo ao diário do Dr. Elias Thorne, o médico do navio, detalha a anomalia. As focas, outrora curiosas e abundantes, desapareceram. Os cães de trenó, normalmente imunes ao frio mais brutal, uivam incessantemente por gelo. Seus olhos fixos em pontos invisíveis, seus pelos eriçados como se sentissem uma presença que nós não podemos ver. O uivo é diferente, não de fome ou frio, mas de terror puro, um moamento primal que reverbera através do convés. Fragmentos de áudio capturados por um primitivo gravador de cilindro de cera que foi milagrosamente recuperado do navio décadas depois. Registram esses uivos, um coro dissonante que corta o silêncio polar com uma angústia palpável. A disciplina naval, antes a espinha dorsal da ordem a bordo, desintegrou-se sob o peso do terror e da paranoia. Os relatórios internos do capitão C.J. Cornwell, datados do final de dezembro de 1931, registram uma crescente insubordinação e desmoralização entre os ranks subalternos. O que começou como murmúrios e discussões evoluiu para incidentes de desafio aberto. Tentativas de motim, embora pequenas e rapidamente contidas, surgiram sobre racionamentos de comida e, mais estranhamente, sobre a insistência de alguns marinheiros em realizar rituais de purificação improvisados no convés, jogando objetos pessoais e oferendas simbólicas no gelo, na esperança de apaziguar uma presença que sentiam ao redor do navio. O comandante Harold Finch, em seu diário, anotou em 3 de janeiro de 1932: os homens estão perdendo a cabeça. Eles veem fantasmas na névoa, ouvem vozes no gelo, e o pior é que eu também começo a ouvi-las. As deserções tornaram-se uma ameaça constante. Em 7 de janeiro de 1932, 3 marinheiros, o caldeireiro Thomas Miller, o cozinheiro assistente Robert Hayes e o segundo oficial de máquinas, Patrick O'Malley, tentaram fugir a pé pela vasta e traiçoeira extensão de gelo, aparentemente convencidos de que a morte pelo frio era preferível à continuidade a bordo do Baitimo. Seus rastros, detalhados em um relatório de busca da Guarda Costeira Canadense, simplesmente desapareceram após cerca de 5 milhas, não em uma fenda, mas como se tivessem sido absorvidos pelo próprio ar. A anomalia não se limitou ao campo psicológico. Ela permeou a própria realidade física ao redor do SS Baitimo. Os instrumentos de navegação, outrora infalíveis, tornaram-se erraticamente insanos. Relatório do navegador-chefe Julian Vance, de 10 de janeiro de 1932, é categórico. A bússola principal, uma Kelvin White de precisão, gira em círculos, sem influência aparente do campo magnético terrestre. O cronômetro, ajustado com extrema precisão antes de partir de Vancouver, perdeu quase 16 minutos em um período de 24 horas. As leituras de profundidade do ecobatímetro Marconi Type 34A indicam abismos de dezenas de milhares de metros sob o casco, impossíveis para esta latitude e longitude, ou então estruturas geométricas perfeitamente simétricas, que não correspondem a nenhuma formação geológica conhecida. Em diversas ocasiões, marinheiros de vigia relataram avistamentos de luzes subaquáticas, não bioluminescentes, mas focos pulsantes de um brilho azul esverdeado que se moviam com uma velocidade e uma inteligência que desafiavam toda a compreensão náutica ou biológica. Estas luzes pareciam orbitar o navio, por vezes se concentrando sob o casco, exacerbando o zumbido grave que emanava das profundezas, transformando-o em um lamento vibratório que permeava o convés.
A culminação dessa espiral de terror ocorreu em 18 de janeiro de 1932. O cabo de máquinas, John Jack Murray, um homem conhecido por sua robustez e pragmatismo inabaláveis, estava de serviço na Casa das Máquinas, um dos poucos refúgios de calor e ruído mecânico no navio. O último registro dele foi uma anotação em seu diário de manutenção, às 3h17 da manhã, detalhando uma leitura de pressão incomumente alta em um dos cilindros da máquina a vapor. 15 minutos depois, durante a ronda de rotina do marinheiro Elias Holt, a Casa das Máquinas foi encontrada vazia. Ferramentas estavam dispostas metodicamente sobre a bancada. O vapor ainda escapava de uma válvula, mas John Murray havia simplesmente desaparecido. Não havia vestígios de luta, nenhum sinal de um acidente, nenhuma porta destrancada levando ao exterior. Apenas um espaço vazio, onde antes estava um homem. A investigação interna, liderada por um capitão Cornwell, visivelmente abalado e detalhada em um memorando datado de 19 de janeiro, concluiu com a palavra inexplicável. O navio fantasma havia reivindicado sua primeira alma visível, não para o mar gelado, mas para o próprio vazio que ele parecia agora carregar em seu interior. O SS Baikimo não estava meramente preso pelo gelo. Ele havia inadvertidamente invadido uma zona proibida, um território demarcado não por fronteiras humanas ou coordenadas geográficas, mas por uma inteligência muito anterior à própria noção de civilização. Análises de mapas hidrográficos e registros navais da Companhia Hudson's Bay, desclassificados em 2007, revelam anotações marginais em cartas náuticas de 1888, outrora consideradas mera superstição. Nessas cartas, a região do mar de Beaufort, onde o Baikimo ficou encalhado em 1931, é assinalada com símbolos arcaicos e a advertência águas que despertam. Ou em dialetos inuit mais antigos, Kikiktarjuk Nuliak, a noiva da ilha de gelo, um nome atribuído a uma entidade abissal que, segundo as lendas, dormia sob as eras glaciais. Essas lendas, inicialmente descartadas pela tripulação como folclore local, começaram a ganhar um peso sinistro conforme a realidade a bordo se desintegrava. Registros recuperados do diário de bordo suplementar do engenheiro-chefe Silas Croft, datados de 14 de novembro a 2 de dezembro de 1931, descrevem uma mudança perturbadora na conduta da tripulação. Croft, um homem de pragmatismo inflexível, registrou com crescente apreensão a adoção de procedimentos de apaziguamento não ortodoxos. O primeiro oficial, Arthur Nielsen, que inicialmente tentou manter a ordem e a racionalidade, foi um dos primeiros a ser influenciado. Ele liderou a jogada de objetos pessoais e até mesmo parte das peles de alto valor, o que deveria ser um crime capital para Hudson's Bay, nas fendas abertas no gelo, perto do casco do navio. Estes atos, segundo relatos de vigias noturnos, eram acompanhados por um canto gutural que não se assemelhava a nenhuma língua conhecida, mas evitava a ressonância do zumbido que emanava das profundezas do navio. A tripulação, formada por veteranos endurecidos, começou a exibir uma obediência perturbadora a esses impulsos irracionais. O comandante John Cornwell, em seu último registro legível de 19 de dezembro, mencionou o aparecimento de grafias incomuns, pintadas com uma mistura de óleo de baleia e ocre vermelho, no casco do Baikimo, especialmente na proa e ao redor da linha d'água. Estas não eram marcas de navegação ou identificação, mas intrincados desenhos em espiral, reminiscentes de pictogramas encontrados em artefatos pré-históricos árticos, porém com uma simetria e complexidade que desafiavam qualquer origem humana conhecida. O Dr. Aris Thorne, o médico da expedição, em seus fragmentados apontamentos de campo, encontrados em uma caixa estanque em 1968,
Descreveu a visão dos homens trabalhando nesses símbolos, sob o frio cortante, não com desespero, mas com uma devoção que beirava a transe. Ele conjecturou que o frio e o isolamento poderiam ter induzido uma psicose coletiva, mas seus próprios desenhos nos apontamentos revelam uma obsessão crescente pelos mesmos padrões. A comunicação com a entidade não se limitou a símbolos ou cânticos, tornou-se uma intrusão direta na mente dos tripulantes. A partir de meados de dezembro, os relatos de vozes se tornaram alarmantemente frequentes. Não eram sons audíveis no sentido convencional, mas impulsos telecoativos, sussurros na base do crânio, como descrito no que parecem ser trechos de transcrições de comunicação interna recuperadas de um fonógrafo quebrado, posteriormente reconstruído por especialistas em criptografia naval. O tenente-comandante Elias Vence, em uma entrada de seu diário pessoal de 27 de dezembro de 1931, descreveu a experiência como não ouvir, mas saber um comando, que desmantela a sua lógica. As ordens eram simples, mas profundamente perturbadoras. Compreender, liberar, unir. Simultaneamente as vozes, as guizões de cidades submersas começaram a assolar os homens. Relatos múltiplos e consistentes, compilados a partir de fragmentos de diários e depoimentos posteriores de sobreviventes de uma tentativa de resgate de 1932, que mal mantinham sua sanidade. Descrevem metrópoles ciclópeas sob a água, vastas e escuras, iluminadas por uma luz bioluminescente fria. Edifícios com arquitetura impossível, torres que se estendiam para o abismo, povoadas por formas que não eram nem animais, nem plantas, nem humanoides, mas algo intermediário e profundamente alienígena. Essas visões eram tão vívidas que os homens perdiam a noção da realidade, falando com fervor sobre a verdadeira casa do Baitimo. A influência da entidade manifestou-se não apenas mentalmente, mas fisicamente. O Dr. Thorne, em suas últimas páginas, descreveu as alterações somáticas em alguns dos tripulantes. Marcas sutis, iridescentes, semelhantes a escamas cristalinas, começaram a aparecer na pele de homens, como o contramestre Peter Brandt e o cozinheiro Harold Davis. Essas marcas eram mais proeminentes nos antebraços e no pescoço, e ao toque, a pele parecia anormalmente fria e lisa. Os olhos de vários tripulantes passaram por uma transformação mais drástica. As pupilas tornaram-se constantemente dilatadas, as íris assumiram uma tonalidade mais escura e, em ambientes de baixa luminosidade, pareciam emitir um brilho tênue esverdeado, uma adaptação à escuridão abissal. A necessidade de permanecer próximo à água tornou-se uma compulsão, uma sede insaciável por um elemento que antes representava apenas a dura realidade do Ártico. Homens eram encontrados horas a fio agachados junto às rachaduras no gelo, mergulhando as mãos nuas na água congelante, ou na casa de bombas, inalando o vapor gelado da água do porão. O primeiro imediato Nielsen, em um áudio recuperado de um cilindro de gravação em 1978, sua voz distorcida pelo pavor e pelo frio, descreveu seu próprio impulso. A água, ela me chama. Um tipo de calor, mas não o calor do fogo. Uma conexão. É onde devemos estar. A racionalidade, a disciplina e a capacidade de sobrevivência desses homens foram corroídas, não por elementos externos, mas pela intrusão e remodelação de sua própria constituição biológica e psíquica, transformando-os em meros vasos para a vontade da entidade. O ápice dessa transformação foi a concepção do sacrifício final. Não era um ato de desespero para escapar da morte, mas uma aceitação, uma culminação do desejo compulsivo de unir-se à força ancestral. Os últimos registros, extremamente fragmentados e quase ininteligíveis, de um diário oculto que se presume pertencer ao oficial de navegação Kenneth Clark,
insinuam um ritual que transcende a compreensão humana de sacrifício. Não era a morte que buscavam, mas a dissolução da individualidade, a fusão com o que chamavam de a essência gelada. O Baishimo não seria abandonado, seria transformado. A tripulação, sob a influência irrefreável da entidade, estava preparando a embarcação para ser seu sarcófago flutuante. E eles próprios se tornariam parte de sua estrutura, de sua nova carne. O ritual final, que se acredita ter ocorrido no compartimento de máquinas, onde o zumbido era mais forte, não era um fim, mas um começo. A embarcação não estava apenas abrigando uma presença. Ela se tornava a manifestação física de um terror cósmico, impulsionado por uma consciência alienígena e sustentado pela essência daqueles que outrora a chamaram de lar. O SS Baikimo, o lendário navio fantasma do Ártico, não vagava sem alma. Ele vagava com uma nova e terrível alma. E as águas do Ártico guardam o segredo de sua existência contínua. Uma promessa sombria do que ainda reside nas profundezas. O outono de 1934 marcou um ponto de inflexão na saga do SS Baikimo, embora os registros públicos jamais refletissem a verdade. Em 23 de outubro daquele ano, uma operação de recuperação de alto sigilo foi lançada pelo almirantado canadense, sob a égide do que seria posteriormente codificado como Grupo de Recuperação e Contenção Ártico-Noroeste, ou GRCAN. A frota, composta pelo quebra-gelo CSS Arctic Dawn e uma escolta de corvetas modificadas para pesquisa submarina, aproximou-se do último ponto conhecido de avistamento do Baishimo, uma área remota no Mar de Belfort. A bordo não estavam apenas oficiais da Marinha Real Canadense, mas uma equipe multidisciplinar de especialistas, mergulhadores de sapuração com experiência em águas geladas, arqueólogos navais da Universidade de Vitória e, de forma mais peculiar, analistas de contaminação biológica e neurológica do Centro de Pesquisa Defensiva de Suffield. O comandante Arthur Pendleton, um veterano do Ártico com um histórico impecável, estava no comando. Sua voz no rádio permeada por uma formalidade que mal disfarçava a crescente apreensão. Os relatórios meteorológicos eram favoráveis, mas uma sensação opressiva quase tangível pairava no ar gélido, um presságio que transcenderia qualquer tempestade física. Ao localizar o SS Baikimo, a visão desafiou qualquer descrição prévia de um navio abandonado. Não era o casco desolado de um naufrágio comum. O Baikimo flutuava com uma estranha dignidade, envolto em uma névoa que parecia emanar do próprio navio, densa e quase sobrenatural, mesmo sob o sol pálido do Ártico. Mergulhadores de saturação, equipados com câmeras de alta resolução e sensores ambientais, foram os primeiros a se aproximar. Seus registros de áudio, posteriormente classificados, capturaram não apenas o som abafado de suas próprias respirações e do gelo rangendo, mas um zumbido grave e constante, descrito como uma ressonância óssea que parecia vibrar através da estrutura do navio. O casco de aço apresentava modificações que desafiavam a lógica de qualquer corrosão ou dano natural, marcas entalhadas na proa e nos flancos, padrões intrincados que não correspondiam a nenhuma simbologia humana conhecida, mas que pareciam pulsantes com uma energia latente. A madeira do convés e das anteparas superiores parecia ter sido reorganizada a nível molecular, com uma textura quase cartilaginosa e uma coloração cinzenta esverdeada em certas seções. Como se uma doença se alastrasse. O interior do navio revelou a extensão do horror. Cabines de tripulantes, desprovidas de qualquer vestígio de objetos pessoais ou sinais de ocupação humana, haviam sido sistematicamente rearranjadas. Mobiliário pesado, camas, armários e até mesmo peças de motor estavam empilhados em formações concêntricas, irradiando uma quietude opressiva e antinatural. Não havia sinais de luta ou desordem.
mas de uma remodelação deliberada e incompreensível. Nos porões de carga, o cheiro de ozônio misturava-se a algo úmido, metálico e putrefato, e as anteparas metálicas apresentavam deformações que sugeriam uma pressão interna colossal, não mecânica, mas orgânica. Os sensores detectaram leituras anômalas de campos eletromagnéticos e frequências ultrassônicas, que não podiam ser atribuídas a nenhuma fonte conhecida. Um diário de bordo foi encontrado na ponte, incrivelmente intacto apesar das décadas à deriva. As últimas entradas do capitão John Cornwell, datadas de 21 de novembro de 1931, narravam o declínio da sanidade da tripulação e as estranhas ocorrências a bordo. As páginas finais eram ilegíveis, cobertas por rabiscos febris e símbolos repetitivos que ecoavam os entalhes do casco, concluindo com uma única palavra rabiscada múltiplas vezes: libertado. A descoberta foi classificada imediatamente sob o mais alto nível de sigilo militar, conhecido como Operação Maelstrom Silencioso e com nível Delta Ômega de segurança. Altos escalões do Almirantado Canadense, da Marinha Real Britânica e, surpreendentemente, da recém-formada Agência de Inteligência Marítima dos Estados Unidos, o Office of Naval Intelligence, atuaram em coordenação para encobrir o incidente. Todos os membros das equipes de recuperação foram submetidos a interrogatórios exaustivos sob juramento e, subsequentemente, transferidos para postos isolados ou, em alguns casos, aposentados compulsoriamente com pensões generosas, mas com acordos de confidencialidade férreos. Registros médicos de distúrbios psicossomáticos e traumas severos foram convenientemente atribuídos ao estresse do serviço ártico. Relatórios forenses detalhados, registros de áudio dos mergulhadores e amostras de material coletadas de casco foram incineradas sob supervisão militar em instalações secretas. Os arquivos públicos do Almirantado Canadense e da Marinha Real Britânica contêm apenas um memorando sucinto de recuperação fracassada devido a condições climáticas adversas e instabilidade estrutural do navio. Uma mentira tão transparente quanto inquestionável para o público. O Baltimore, com sua carga de horror incompreendido, foi deixado à deriva novamente, desta vez por ordem direta dos governos. Um segredo vivo, mas um morto para o mundo. Décadas mais tarde, em 1998, a cortina de sigilo que envolvia o destino real do Baltimore começou a ser fragilmente rasgada. O Dr. Elias Thorne, um historiador naval recluso e oceanógrafo autodidata, conhecido por sua insistência em anomalias marítimas não resolvidas e por uma carreira marcada por atritos com a ortodoxia acadêmica, recebeu um pacote de metadados criptografados. A fonte era anônima, mas a assinatura digital sugeria um ex-membro da inteligência naval britânica, talvez um dos poucos que escaparam à reorganização pós-Maelstrom. O pacote continha cópias digitalizadas de fragmentos do relatório original do GRCAN, transcrições de comunicações interdepartamentais de 1934 e o mais perturbador, trechos de diários pessoais de oficiais subalternos envolvidos na operação, que detalhavam o terror psicológico e as visões que assombravam a tripulação do Arctic Dawn. Thorne dedicou os anos seguintes a decifrar cada fragmento, cada nota de rodapé apagada. Seus achados confirmavam não apenas o estado anômalo do Baltimore, mas a presença de entidades não classificadas, observadas pelos mergulhadores e gravadas em áudio. Um relatório interno do Departamento de Pesquisa de Armas Biológicas da Marinha Real, datado de 1935 e também presente nos metadados, mencionava a necessidade urgente de contenção de um vetor extradimensional e o risco de propagação de dissonância cognitiva via vetor marítimo. A verdade era mais sombria do que Thorne jamais imaginara. O Baltimore não era apenas um navio fantasma, mas um navio cela.
Um laboratório ambulante para algo que os militares não compreendiam, mas temiam acima de tudo. A relevância da pesquisa de Porn, inicialmente tida como a obsessão de um acadêmico marginal, tornou-se assustadoramente evidente nos últimos 5 anos. Uma série de eventos anômalos começou a ser registrada por instituições oceanográficas civis e militares ao redor do globo. Ecos perturbadores do incidente do Baitimo. Pulsos de energia anômala, na faixa de baixa frequência, fora de qualquer espectro conhecido, foram detectados. Originários de pontos profundos na Fossa das Marianas, no Círculo Polar Antártico e, de forma mais recente, nas profundezas da dorsal mesoatlântica. Esses pulsos causavam interferência em sistemas de sonar, falhas inexplicáveis em bússolas digitais e, o mais alarmante, relatos consistentes de visões ou sons internos por tripulações de pesquisa. Sintomas de paranoia e desorientação idênticos aos descritos nos diários do Baishimo. Análises forenses de dados revelaram padrões geomagnéticos e assinaturas energéticas idênticas aos fragmentos recuperados por Thorne, do incidente de 1934. O navio fantasma SS Baishimo não foi um incidente isolado, nem uma anomalia singular de um único local. Foi um prelúdio, uma primeira manifestação de algo que foi libertado e que agora busca se replicar ou talvez despertar totalmente, usando os oceanos como suas veias e artérias, aguardando o próximo navio, a próxima mente para contaminar. A verdadeira questão não é mais se o Baikimo será resgatado, mas sim o que ele despertou e o que essa coisa agora busca na vastidão inescrutável dos abismos oceânicos. A lenda do SS Baikimo, o navio fantasma do Ártico, persiste como um eco gélido de um evento que a história oficial insiste em simplificar. Mas o Baikimo não é apenas uma anomalia isolada no tempo. Ele é, de fato, o catalisador de uma anomalia contínua, uma cicatriz aberta na superfície do nosso mundo, que pulsa com uma consciência alienígena. Décadas após sua primeira aparição fantasmagórica, o rastro do Baishimo, ou talvez o rastro da entidade que o comanda, pode ser detectado em uma série perturbadora de desaparecimentos marítimos contemporâneos. Muitos deles convenientemente arquivados sob a rubrica de perda no mar devido a condições climáticas adversas, ou falha mecânica inexplicável. Registros da Guarda Costeira Canadense e da Marinha dos Estados Unidos, obtidos por meio de solicitações de liberdade de informação, revelam padrões alarmantes. Entre 2003 e 2017, por exemplo, pelo menos 12 embarcações, desde pequenos barcos de pesca de arrasto como o Sea Serpent, desaparecido em 2007 perto do Mar de Beaufort, até iates de luxo como o Northern Star 3, sumido em 2012 na passagem do Noroeste. Simplesmente evaporaram. Seus transponders pararam de funcionar de forma abrupta, sem alertas de socorro ou destroços significativos encontrados. A análise de dados de satélite de projetos de monitoramento ambiental, como Arctic SDI, indicou que várias dessas ocorrências coincidiram com estranhas flutuações nas correntes oceânicas e anomalias geomagnéticas localizadas. Fenômenos que os oceanógrafos convencionais lutam para explicar. Além disso, uma correlação arrepiante surge. Muitos desses desaparecimentos ocorreram dentro de um raio de 200 milhas náuticas dos locais históricos de avistamentos documentados do próprio Baitimo. Não é uma coincidência, é um padrão. Há relatos de pescadores experientes que, momentos antes de perderem contato, descreveram uma luz pulsante nas profundezas ou um zumbido grave que vinha debaixo do casco. Ecos diretos dos primeiros sinais de terror a bordo do SS Baitimo em 1931. As transcrições de áudio das últimas comunicações do pesqueiro Maelstrom, desaparecido em 2015, contém vozes dos tripulantes que descrevem uma visão escura e gigantesca emergindo sob as ondas,
seguida por um grito ininteligível e a interrupção abrupta do sinal de rádio. Estes não são acidentes isolados. São manifestações contínuas de uma presença que se recusa a ser contida pelas convenções da realidade humana. A persistência da entidade não se limita à sua capacidade de mover um casco enferrujado pelo Ártico. Sua verdadeira e mais insidiosa ameaça reside em sua habilidade de tecer uma rede de influência entre os vivos. Os arquivos secretos dos serviços de inteligência naval, designados com o código Projeto Kraken, da Guerra Fria e agora em grande parte desclassificados, com severas edições, revelam a existência de uma seita discreta, mas poderosa, de indivíduos conectados à entidade. Não são cultistas de túnicas, mas sim figuras proeminentes incrustadas nas estruturas de poder marítimo global. Famílias marítimas tradicionais europeias, cujas linhagens remontam a séculos de domínio naval e comercial, são mencionadas em relatórios internos da OTAN como células de interesse. Oficiais de alta patente da Marinha, magnatas da indústria naval e até mesmo cientistas oceanográficos renomados, muitos com carreiras impecáveis, são citados em memorandos como colaboradores inconscientes ou facilitadores conscientes de eventos anômalos. O modus operandi é sutil: manipulação de rotas de navegação para desviar embarcações para áreas de interesse, supressão de relatórios de avistamentos incomuns e direcionamento de fundos para pesquisas que, na verdade, servem para monitorar ou até mesmo auxiliar a entidade em seus propósitos. Relatórios de 1987, originalmente confidenciais, detalham a suspeita sobre o almirante Thomas Kellen, então chefe do Comando de Frota do Atlântico Norte, por inexplicavelmente autorizar exercícios navais em uma zona conhecida por atividades sísmicas incomuns, logo após um avistamento não confirmado do Baishimo. Kellen foi eventualmente aposentado sob a alegação de problemas de saúde, mas documentos internos sugerem uma discrepância ideológica preocupante. Esses escolhidos ou talvez marcados operam em segredo, muitos deles sob a ilusão de estarem agindo por razões pragmáticas ou até mesmo patrióticas, sem compreender a verdadeira natureza da força que os manipula. A teia é vasta e invisível, estendendo-se por portos de Roterdã a Singapura, de São Francisco a Vladivostok, garantindo que o plano das profundezas siga seu curso inabalável. O que é, então, o objetivo final dessa inteligência ancestral que emergiu do abismo congelado a bordo do SS Beikimo? As evidências fragmentadas, compiladas a partir de diários de bordo de navios perdidos, comunicações interceptadas e transcrições de sessões de hipnose regressiva de sobreviventes resgatados em estados de choque catatônico, estes últimos, documentos do Projeto Oráculo, da Agência de Defesa de Projetos Avançados de Pesquisa, pintam um quadro de terror cósmico que transcende qualquer lógica humana. O objetivo não é a destruição da humanidade, mas sua reengenharia, sua assimilação em uma nova forma de existência. O plano é a submersão gradual das principais cidades costeiras globais, não através de um cataclismo repentino, mas por uma ascensão lenta e inexorável do nível do mar, catalisada por eventos geológicos e climáticos manipulados pela entidade. Relatórios sísmicos não ortodoxos de estações de monitoramento no Pacífico, anteriormente classificados como anomalias naturais, agora são vistos como pulsos de energia direcionados, preparando o terreno para essa transição. A finalidade é a transformação da humanidade em uma raça aquática, subserviente e adaptada aos domínios oceânicos, purificada de sua superficialidade terrestre. Há referências recorrentes em delírios registrados de náufragos e em grafias rúnicas descobertas em destroços de navios antigos resgatados de profundidades incomuns. Há um retorno dos antigos deuses do mar, uma panteão de entidades pré-humanas que dormem sob as crostas oceânicas. O Baishimo, neste cenário apocalíptico,
não é apenas um veículo, mas um arauto, um farol de uma nova era que se aproxima, trazendo consigo o despertar de algo que oprime a própria concepção de vida. Seu casco enferrujado, impulsionado por uma vontade inescrutável, é um sarcófago flutuante para nossa civilização e um útero para a próxima, uma humanidade que respirará as águas profundas e conhecerá a verdade dos abismos. Os sinais estão por toda parte, para aqueles dispostos a ver além do véu da normalidade imposto pela narrativa oficial. Eles são sussurros no ruído de fundo do nosso mundo, pistas que apontam para a iminência da catástrofe que o Baitimo prenuncia. Observem as mudanças nos padrões migratórios marinhos. Espécies de peixes abissais, como o peixe-diabo negro e o dragão negro do Pacífico, raramente vistas em águas rasas, estão sendo avistadas em zonas costeiras. Relatórios da NOAA dos últimos 5 anos indicam desvios significativos em rotas de baleias e golfinhos, com alguns grupos exibindo comportamentos erráticos e vocalizações incomuns, interpretados por etologistas marinhos como estresse ambiental ou doença, mas que documentos de um grupo de pesquisa independente, o consórcio Deep Blue, sugerem ser reações a frequências sonoras anômalas emitidas das profundezas. Há as descobertas arqueológicas subaquáticas suprimidas, ruínas ciclópeas e artefatos de uma civilização desconhecida, encontradas por submarinos de pesquisa em fossas oceânicas, cujas imagens e coordenadas foram confiscadas por agências governamentais sob pretextos de segurança nacional ou fragilidade cultural. Um relatório vazado de 2019, atribuído à Marinha Russa, descreve a descoberta de uma estrutura monolítica não euclidiana no Mar de Barents. Imediatamente seguida por um apagão de comunicações de 3 dias na região. E o aumento inexplicável de acidentes navais, especialmente os envolvendo submarinos nucleares e plataformas de petróleo, não apenas em áreas remotas, mas também perto de rotas de navegação movimentadas. O incidente do submarino de ataque americano USS Scorpion em 1968, por exemplo, ainda é oficialmente um mistério de implosão. Mas arquivos militares internos mais recentes sugerem um mau funcionamento catastrófico de sistemas de navegação devido à interferência magnética sem precedentes, um eco do que foi vivenciado a bordo do SS Baikimo. Não são falhas humanas ou mecânicas, são manifestações da vontade da entidade, testando seus limites, ajustando sua influência. São as ondas de choque de um despertar ancestral. Portanto, enquanto o SS Baikimo continua sua deriva eterna, um fantasma de aço na vastidão gelada, ele serve não apenas como um lembrete de um passado terrível, mas como um arauto de um futuro ainda mais sombrio. Ele não é apenas um navio abandonado, é um repositório de conhecimento proibido, um veículo para uma inteligência cósmica que molda os eventos de nosso mundo a partir das sombras líquidas. A verdadeira pergunta que assombra os mares não é por que ele nunca foi resgatado, mas sim o que ou quem o impede de afundar e o que ele continua a carregar consigo das profundezas, aguardando o próximo contato. Cada onda que quebra na praia, cada embarcação que corta as águas, cada mergulhador que explora as profundezas, todos estão sujeitos à influência do abismo. A entidade que despertou com o Baitimo não está presa. Ela está livre, tecendo sua teia em torno de nossa civilização, escolhendo seus novos instrumentos. E a qualquer momento, qualquer pessoa que navega pelos oceanos, seja em um pequeno barco de pesca ou em um gigantesco cargueiro, pode se tornar o próximo instrumento voluntário dessa inteligência ancestral, a próxima peça em seu plano de domínio aquático. O oceano é vasto, sim, mas ele não é vazio. Ele está respirando, observando e esperando. Se você chegou até aqui, agora entende que os oceanos guardam segredos que desafiam nossa compreensão da realidade. Esta investigação te fez repensar cada vez que você olha para o mar?
te fez questionar quantos mistérios marítimos foram deliberadamente encobertos? Então, você precisa se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque continuaremos explorando os segredos mais sombrios que as águas escondem. Deixe um like se esta história te deu arrepios e compartilhe com quem tem coragem de conhecer a verdade sobre os mares. Nos comentários, conte, você já teve alguma experiência inexplicável em alto mar? E que outro mistério marítimo você gostaria que investigássemos? Lembre-se, o oceano cobre 71% do planeta e nós conhecemos menos de 5% dele. A lenda do SS Baikimo, o navio fantasma do Ártico, transcendeu as décadas, solidificando-se no folclore marítimo como um enigma irresolúvel. Contudo, os avistamentos posteriores, longe de diminuir o mistério, apenas aprofundaram a verdade proibida que jazia sob a superfície gélida da narrativa oficial. Após 1931, o Baitimo deixou de ser uma embarcação perdida para se tornar um arauto, um espectro de aço e vapor que se movia com uma autonomia perturbadora, desafiando as leis da física e da náutica. A Hudson's Bay Company, na superfície, encerrou o caso como uma perda total. Mas nos corredores mais silenciosos, um arquivo secreto começou a se formar, detalhando não um abandono, mas uma fuga. Os primeiros anos após o incidente original foram marcados por avistamentos esporádicos e relatos desconexos de caçadores e exploradores no extremo norte. Em 1932, o baleeiro norueguês Valrossen, sob o comando do capitão Leif Eriksen, reportou ter avistado o SS Baitimo a aproximadamente 150 milhas a noroeste de Point Barrow, no Alasca. O registro do diário de bordo do Rav Lawson, datado de 23 de agosto de 1932, descreve a embarcação flutuando em uma área de gelo relativamente livre, com um curso errático, mas inequivocamente para o sul. O capitão Eriksen observou o Baitimo por quase 3 horas através de seus binóculos de navegação, notando a ausência total de tripulação ou luzes, mas a presença de uma vibração subtil, quase inaudível, que parecia emanar do casco. Mesmo à distância, este não era o silêncio de um navio abandonado, mas o murmúrio de uma máquina em estado latente. Em fevereiro de 1933, um grupo de exploradores inuit, liderados por Olinik, testemunhou o Baitimo a sudeste de Herschel Island. Os relatos orais, posteriormente transcritos e analisados pelo Departamento de Assuntos Indígenas do Canadá em 1947, descrevem o navio como uma massa escura que se movia sem vento ou corrente e da qual emanava um frio que não era o do Ártico, mas algo mais profundo, mais antigo. Olinik e seu grupo, experientes na leitura dos sinais do gelo e do mar, relataram ter ouvido canções que não eram humanas, vindas do navio. Melodias dissonantes que pareciam reverberar diretamente em suas mentes, causando náuseas e um profundo mal-estar. A bússola portátil de Olinik girou descontroladamente enquanto o Baitimo passava, um fenômeno inexplicável para a época. A persistência do Baitimo em desafiar o destino de qualquer navio preso no gelo era um anacronismo flutuante. Múltiplas tentativas de reboque e salvamento foram realizadas ao longo dos anos, todas terminando em fracasso inexplicável. Em setembro de 1935, a equipe de salvamento do HMS Endeavour, da Marinha Real Britânica, conseguiu abordar o Baitimo na Prince Regent Inlet. O relatório de capitão Arthur Finch, datado de 18 de setembro de 1935, descreve uma experiência que beirava o terror psicológico. A equipe de abordagem, composta por 6 marinheiros experientes e um oficial, relatou que a atmosfera a bordo era densa com uma opressão palpável, como se o próprio navio estivesse a respirar. As luzes das lanternas portáteis falhavam intermitentemente, e o rádio portátil emitia uma estática incessante,
pontuada por sussurros indistintos que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. A descoberta mais perturbadora, conforme detalhado no anexo C do relatório Finch, foi a condição do convés inferior e das cabines da tripulação. Embora a maior parte dos pertences pessoais estivesse intacta, havia uma anomalia em todos os espaços habitáveis. Uma fina camada de cristais de gelo. Não o gelo comum, mas formações hexagonais perfeitas, de um brilho azulado incomum, que cobriam superfícies aleatórias, como se tivessem crescido organicamente do metal e da madeira. Os termômetros da equipe registraram temperaturas inconsistentes, com pontos de congelamento extremo adjacentes a áreas de calor anormal. A equipe Finch não conseguiu identificar a fonte da vibração que o capitão Eriksen havia mencionado, mas sentiu-a como um zumbido ósseo que permeava o convés e os conduzia a uma sensação de desorientação. A tentativa de fixar cabos de remoque foi abortada abruptamente quando uma neblina densa, de origem indeterminada, envolveu o navio em questão de minutos, fazendo com que a equipe perdesse a visibilidade e experimentasse uma sensação esmagadora de pânico e claustrofobia que os obrigou a recuar. Quando a neblina se dissipou 1 hora depois, o Beitimo havia desaparecido, como se tivesse sido engolido pelo próprio éter gélido. O padrão de avistamentos continuou, cada um deles reforçando a natureza inumana da movimentação do navio. Em 1939, pescadores inuits no Golfo de Amundsen avistaram-no movendo-se contra as correntes, descrevendo-o como um espectro com propósito. Em 1969, o navio foi visto pela última vez por um grupo de caçadores de focas ao largo da costa do Alasca, antes de desaparecer nas profundezas do gelo ártico, presumivelmente para sempre. Mas a ausência de sua carcaça não implicava seu desaparecimento definitivo, mas sim uma imersão mais profunda nos segredos que ele guardava. Os registros desclassificados, com suas incontáveis seções apagadas, revelam uma verdade mais sombria. O Beitimo não era apenas um navio à deriva. Ele era o veículo, o sarcófago flutuante de uma entidade que, após ser despertada nas profundezas congeladas em 1931, havia se anexado à sua estrutura. Essa inteligência, imemorial e pré-humana, utilizava o casco do Beitimo como uma extensão de sua própria consciência, manipulando as correntes e os padrões de gelo com uma precisão alienígena para evitar a captura e continuar sua jornada inescrutável. Não pode simplesmente nenhuma porcentagem dos segredos apagados que devem ter caso. Na maioria dos casos, N controle se revelou, mas essa Sampico pode ser tão mal como quanto gosto, que ele despende seu passado com suas habilidades próprias e inconscientes. Quem escolher as cores e os padrões de gelo continuar pelo aquecimento. Mas essa inteligência manipularia as correntes e os padrões, as vibrações, as luzes fantasmagóricas e os murmúrios no rádio não eram resquícios de fantasmas humanos, mas manifestações da própria entidade, tentando se comunicar, ou talvez sintonizar-se com a realidade humana que inadvertidamente a perturbou. O SS Beitimo, um navio que deveria ter sucumbido ao Ártico décadas atrás, desafiou toda a lógica conhecida, transformando-se de um simples navio de carga em uma embarcação de pavor cósmico. A pergunta que realmente assombra os marinheiros e pesquisadores não é porque ele nunca foi resgatado, mas sim o que ou quem o impede de afundar, e o que ele continua a carregar consigo das profundezas, aguardando o próximo contato. A estática que persiste nas frequências de rádio nas proximidades de seus últimos avistamentos não é meramente interferência atmosférica, é o sussurro de uma dimensão roçando na nossa, uma canção de ninar para a loucura, emitida por um navio que é tanto uma tumba quanto um farol para o incompreensível, vagando como um segredo vivo do abismo congelado.